7-3, do caso da queda da caixa d'água no povoado Campo Grande, em Nossa Senhora das Dores, que aconteceu no final do ano de 2017. Coisa muito séria. BG Manhã não esquece, esse desastre vitimou 2 crianças e feriu 20 pessoas. O que chama a atenção é que ainda há famílias, veja você o país em que a gente vive, existem famílias ainda brigando na justiça por seus direitos em relação à DESO. Isso não pode acontecer. 7-4, BG Manhã está no ar, balança aí, ó. Prestes a completar 2 anos da queda da caixa d'água no povoado Campo Grande, em Nossa Senhora das Dores, vítimas e familiares ainda esperam melhor atenção e reparação dos danos por parte da DESO. Nossa equipe conversou com o advogado que representa 13 das 20 famílias que foram atingidas pelo desastre. Ele falou sobre a atual situação dos processos. Na verdade, a gente, dentre todos os processos das famílias que eu represento, as 13 famílias que eu represento, 5 ainda estão em andamento. Esses 5 são os casos mais graves do acidente, porque nos casos mais simples a gente conseguiu fazer o acordo. A proposta que a DESO fez nesses casos mais graves, a gente não fecha o acordo. Por quê? Porque a proposta que ela está fazendo não chega nem a reparar a metade do dano que a criança sofreu, ou que o adulto sofreu. A queda da caixa d'água aconteceu em 6 de novembro de 2017. Com estrutura metálica de aproximadamente 15 metros de altura e pesando cerca de 20 toneladas, a caixa d'água caiu sobre 2 salas de aula e vitimou 2 crianças, além de ferir 18 pessoas. O advogado lembrou que essa foi uma tragédia anunciada que poderia ter sido evitada pela DESO. Essa relação das vítimas com a DESO é uma relação nitidamente de consumo, porque a DESO está prestando um serviço e tem que prestar um serviço que não exponha o consumidor a risco. E a DESO requer uma perícia de engenharia dentro desses processos. Com que finalidade? Porque se é direito do consumidor, ainda que não haja culpa da DESO, ela responde pelos danos causados às vítimas. Então, assim, qual é a finalidade dessa perícia? Unicamente protelar o processo, fazer com que o processo demore a andar. E aí as famílias que são vítimas só continuam sofrendo os danos decorrentes desse acidente. Agora o representante das famílias cobra que a DESO melhore a assistência dada às pessoas e cumpra o que é definido pela Justiça. Esses 5 ações judiciais que ainda estão em tramitação, que trata dos casos mais graves, a gente espera a gente confia no Judiciário, eu acredito que o Judiciário vai dar uma resposta satisfatória em relação a isso, mas o processo em si é muito moroso. Então, o que se espera é que, pelo menos durante o processo, essa assistência que a DESO presta, ainda que seja insuficiente, que eles prestem assistência e olhem para essas famílias, porque a situação é crítica. A situação é crítica e as famílias atravessam esse deserto assim, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Só Deus, como dizem, né? Na causa. E não é questão de demonizar uma empresa, de satanizar. Eu sempre repito aqui para... Não tem isso. Aqui não tem um jornalista travestido de político ou político travestido de jornalista. Não tem... Olha, o interesse é você. O interesse chama-se Sua Majestade, o telespectador. Só isso, só isso. É só a gente entender as razões, os motivos, o processo jurídico e tal, e a justiça determina quem tem razão. O outro lado, que também é muito importante, isso é jornalismo profissional, 7-7, a Companhia de Saneamento de Sergipe, DESO, está informando que a empresa permanece prestando assistência e em contato direto com as famílias envolvidas, profissionais da escola e a população em geral do povoado Campo Grande, em Nossa Senhora das Dores. Esta é a versão da DESO, não é o fato em si, mas a versão do fato. Está contado.